Após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Alemanha foi derrotada e ocupada por 4 potências: Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França. Para desmilitarizar e democratizar o país, essas potências dividiram a Alemanha em zonas de ocupação. Em 1949, as tensões entre o Ocidente e a União Soviética aumentaram, levando à formalização da divisão. A divisão teve várias consequências significativas, como, por exemplo, diferentes sistemas políticos e econômicos, que enquanto a RFA prosperou economicamente e se tornou um exemplo de democracia ocidental, a RDA enfrentou desafios econômicos devido à sua economia planificada. Outro exemplo das consequências é a migração, que muitos cidadãos da RDA tentaram fugir para a RFA em busca de melhores condições de vida. Isso levou à construção do Muro de Berlim em 1961, que se tornou um símbolo da divisão. O Muro de Berlim foi um dos símbolos mais poderosos da Guerra Fria e da divisão entre o leste e o oeste. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1949, Berlim foi dividida em 2 partes: Berlim Ocidental, que era parte da Alemanha Ocidental RFA, e Berlim Oriental, que pertencia à Alemanha Oriental RDA. Com o tempo, a RDA enfrentou sérios problemas econômicos e sociais, levando muitos cidadãos a fugirem para a RFA através de Berlim Ocidental. Para conter a fuga de seus cidadãos, o governo da RDA decidiu construir um muro. Na madrugada de 13 de agosto de 1961, o Muro de Berlim foi erguido rapidamente. Inicialmente, era uma cerca feita de arame farpado, mas logo se transformou em uma estrutura mais robusta, com concreto e torres de vigilância. O muro tinha cerca de 155 quilômetros de extensão e separava não apenas as 2 partes da cidade, mas também famílias e amigos. Havia áreas chamadas Faixa da Morte, onde qualquer tentativa de cruzar o muro era frequentemente fatal. Aproximadamente 140 pessoas foram mortas ao tentar escapar para o Ocidente. O muro simbolizava a divisão ideológica entre o Ocidente capitalista e o leste comunista. Ele se tornou um poderoso ícone dos conflitos da Guerra Fria e representava a repressão do regime comunista na RDA. A construção do muro também solidificou a separação entre os blocos ocidental e oriental. Durante a Guerra Fria, a Alemanha foi um dos principais focos de tensões e conflitos entre as potências ocidentais e orientais. Um dos primeiros grandes conflitos da Guerra Fria ocorreu em Berlim, em resposta à introdução do marco alemão na Alemanha Ocidental. A União Soviética bloqueou todas as rotas terrestres para Berlim Ocidental em 1948. Em resposta, os EUA e seus aliados organizaram a Ponte Aérea de Berlim, fornecendo suprimentos à cidade por meio de voos. A crise durou quase um ano e destacou as tensões entre as superpotências. Como mencionado anteriormente, a construção do Muro de Berlim foi uma tentativa da RDA de conter a fuga de cidadãos para o Ocidente. O muro simbolizou a divisão não apenas da Alemanha, mas também do mundo em blocos ideológicos opostos. Sua construção aumentou as tensões entre os EUA e a União Soviética. Durante os anos 1980, o descontentamento popular na RDA cresceu devido à repressão política e às dificuldades econômicas. Protestos massivos ocorreram em 1989, exigindo reformas democráticas e liberdade de viagem. Esses protestos foram apoiados por movimentos na Europa Oriental e contribuíram para o colapso do regime comunista. A presença militar na Alemanha Oriental era significativa, com tropas da OTAN estacionadas no país como parte da estratégia de contenção contra o comunismo. A RDA, por sua vez, recebeu apoio militar da União Soviética e estava constantemente em alerta contra uma possível invasão ocidental. A economia e a sociedade da Alemanha durante a Guerra Fria foram moldadas pelas profundas divisões entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Economia, milagre econômico. Após a Segunda Guerra Mundial, a RFA experimentou um rápido crescimento econômico conhecido como Wirtschaftswunder, ou milagre econômico. Com a ajuda do Plano Marshall, a economia se recuperou rapidamente, impulsionada pela industrialização e pelo aumento das exportações. Economia de mercado. A RFA adotou uma economia de mercado social, combinando liberdade econômica com uma rede de proteção social.
Isso inclui políticas de bem-estar social que garantiam saúde, educação e aposentadoria. Sociedade, democracia. A RFA estabeleceu um sistema democrático estável, com eleições regulares e um forte respeito pelos direitos civis. O governo buscou promover a unidade nacional e o fortalecimento da identidade alemã. Cultura e educação. A sociedade ocidental era caracterizada por um ambiente cultural vibrante, com investimentos em educação e cultura. As universidades se tornaram centros de inovação e pesquisa. Migração. Durante os anos 60, a RFA também recebeu trabalhadores estrangeiros para suprir a demanda por mão de obra, o que diversificou ainda mais a sociedade. A diferença entre as duas Alemanhas durante a Guerra Fria era notável. Enquanto a RFA prosperava economicamente e desfrutava de liberdade política, a RDA lutava contra problemas econômicos severos e repressão política. Esses contrastes contribuíram para o descontentamento na RDA, culminando em protestos que levaram à queda do Muro de Berlim em 1989. A cultura e a vida cotidiana na Alemanha durante a Guerra Fria variaram significativamente entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, refletindo as diferentes realidades políticas e sociais de cada um dos lados. Cultura. A RFA experimentou uma explosão cultural com liberdade de expressão e um ambiente artístico vibrante. A música, o cinema, a literatura e as artes visuais prosperaram. Temos também movimento contracultural e literatura. Na vida cotidiana, temos consumo e economia. O crescimento econômico proporcionou um aumento no padrão de vida. As pessoas podiam comprar bens de consumo, como eletrodomésticos, carros e roupas. As lojas eram bem abastecidas, em contraste com a RDA. Também temos o estilo de vida e a educação e saúde. Na cultura temos censura e controle. A cultura na RDA era estritamente controlada pelo governo. A arte deveria seguir os princípios do realismo socialista, promovendo ideais comunistas. Isso limitou a liberdade criativa. Também temos a cultura popular e cinema e literatura. A reunificação da Alemanha, que ocorreu em 3 de outubro de 1990, foi um evento histórico marcante que pôs fim à divisão entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental após a Guerra Fria. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em 4 zonas de ocupação e, eventualmente, em 2 estados, a RFA no oeste e a RDA no leste. Essa divisão se intensificou durante a Guerra Fria. Desde o final dos anos 1980, movimentos sociais e protestos na RDA exigiam reformas democráticas e mais liberdade. O movimento Nós Somos o Povo foi um dos mais significativos. Após a Guerra do Muro, começaram as negociações entre os líderes da RFA e da RDA. O chanceler da RFA, Helmut Kohl, desempenhou um papel crucial nesse processo. Em agosto de 1990, foi assinado o Tratado de Unificação, que estabeleceu os termos para a integração da RDA à RFA. A moeda ocidental foi introduzida na RDA em julho do mesmo ano. Consequências da reunificação. Integração econômica. A reunificação trouxe desafios econômicos significativos. A economia da RDA era muito desenvolvida do que a da RFA. O governo investiu pesadamente na modernização das infraestruturas no leste. A reunificação também levantou questões sobre identidade nacional. Muitos cidadãos da antiga RDA enfrentaram dificuldades para se adaptar ao novo sistema democrático e econômico, e entre outros. A unificação não apenas transformou a Alemanha, mas também teve um impacto profundo na Europa como um todo. Ela simbolizou o fim da Guerra Fria e contribuiu para uma nova ordem europeia baseada em cooperação e integração.